Fala galera, Bruno Orelha aqui com mais um vídeo de introdução ao Modern. Hoje vamos falar sobre o deck que ganhou o último Modern Challenge no Magic Online esse último fim de semana, o Merfolk UW. Ah, mas Orelha, o Merfolk geralmente não é mono blue? Sim, mas esse aqui tem uma surpresinha no side além do main deck. Vamos lá, o Merfolk é um agro-tempo, é um dos agros mais antigos do Magic, já que lá em Alpha já existia o Lord of Atlantis e o Merfolk of the Pearl Trident. Né? Ele era um deck um pouquinho diferente do que é hoje, apesar do que o conceito principal é o mesmo. Ele quer bater com criaturas de tamanho médio, várias criaturas de tamanho médio, de preferência com travessia de ilha com os seus 8 lords, garantindo travessia. Hoje em dia não é muito comum nós vermos tribais dessa maneira, que antigamente eram vistos como decks baseados em lords, né? Criaturas que dão mais um e talvez outras habilidades para criaturas daquele mesmo tipo. Hoje em dia nós vemos outros tipos de lords, como o Tenente de Thalia, né? Que ele pode dar mais um, mas de uma maneira diferente. Esse deck é old school, ele dá mais um e travessia. Vamos começar pelos terrenos. Ele é um deck mono blue com pequeno splash branco. Então, nós temos ilhas básicas, não temos fetches, não temos choques, não temos planícies. Ele quer tomar o mínimo de dano possível. E como o splash é minúsculo, não vale a pena você encher o deck de fat lands, shock lands, para ficar tomando dano desnecessário e perder partidas. Um dos motivos do que o Merfolk sempre foi bom no field é que ele conseguia começar e terminar o jogo a 20 de vida se o oponente não fizesse nada. Né? Eu de Valakut contra um cara de Merfolk, ele tem que me matar antes que eu consiga dar 36, já que ele não vai sozinho a 18. As formas de gerar mana branca que o deck tem são as Wonderwine Hubs, que são as Showlands de Merfolk, que ela gera uma branca ou azul, e ela entra de pé se você revelar um Merfolk da sua mão quando ela for entrar em campo. Caso contrário, ela entra virada. Como nós temos uma grande quantidade de Merfolks, né, todos os bichos do main deck são Merfolks, você não vai ter problema em fazer isso de pé. Né? Até o terceiro terreno você quer de pé, a partir daí não tem tanta necessidade, então tudo bem. As outras duais são as Seachrome Coasts, que geram azul ou branco também, e entram de pé se ela for até o seu terceiro terreno. Então, primeiro, segundo e terceiro land drop. Né? Eu digo land drop não turno, porque às vezes você fica travado no segundo terreno. Né? São apenas 20 terrenos. Então, ele facilita bastante para você castar as cartas brancas e também Cavern of Souls, que entra em jogo, você escolhe um tipo de criatura, ela gera uma mana incolor ou gera uma mana de qualquer cor apenas para castar criaturas do tipo escolhido. Como as cartas do Splash são Lurros no side e o Marinheiro no main deck, você não tem problema que alguns decks como Humanos têm. O Humanos ele tem uma grande quantidade de dual, né? No caso são até Gold Lands, né? São terrenos que geram de 5 cores. Porém, quando você precisa castar uma criatura que não é um humano ou uma carta do side, a caverna não vai te ajudar. Aqui ela vai gerar incolor ou exatamente a cor que você precisa para castar suas criaturas. Sensacional. Temos também o Mutavault, a fábrica de mística do Modern. Ele gera uma mana incolor, paga 1, vira uma criatura 2/2 com todos os tipos de criaturas até o fim do turno. E continua contando como um terreno. Então, todos os seus efeitos que contam para criaturas e ou criaturas específicas, no caso Merfolk, também pumpam o Mutavault. Então, os Lord of Atlantis, o Mestre do Tridente Perolado, o Mariner, que conta para qualquer permanente sua, também vai contar para o Mutavault. E como ele ganha todos os tipos de criatura, no Mirror ele tem uma interação interessante com o Lord of Atlantis. A Ethervile é um deck que pretende fazer um swarm bem grande, bem rápido de criaturas. Então o Ethervile ele te rouba na mana, né? Ele funciona como uma Black Lotus que deixa suas criaturas incounteráveis e em velocidade instantânea. Perfeito para aqueles decks que tem cólera, counters, ou até mesmo quando você pretende fazer nada no 1. No 2 você faz um drop 1 no Vile e um bicho
na mana, e no terceiro turno você consegue fazer 2 bichos, né? No quarto turno você consegue fazer 3 às vezes, dependendo da sua mão. Ele é maravilhoso, e aqui ele tem um detalhe que é menos relevante na versão Mono Blue, é que ele corrige sua mana. Como o Lurrus vai para sua mão agora, né, com a mudança de regra de Companion, e o Marinheiro custa mana branca, você pode fazer pelo Vial, caso você não tenha mana branca, né, tenha tomado um LD, Blood Moon, ou não tenha encontrado. O Benthic Biomancer antigamente era o Curse Catcher que ocupava esse slot, né? O Curse Catcher deixava a partida contra combo muito boa, mas o Biomancer ele é melhor contra mid-ranges. Ele é uma mana 1/1, ele tem Adapt 1, quando você pode pagar 2 manas e colocar um marcador mais um nele se ele não tiver um marcador. E quando ele recebe um ou mais marcadores mais um, você dá um draw e descarta uma carta. Ele é um loot. Aqui nesse deck não tem Proliferate, não tem maneiras de você adaptar, colocar mais marcadores, mas por 2 manas, tirar aquela land, aquela spell da sua mão que você não quer, aquele vial, é o suficiente para te colocar melhor na partida. E também é um Merfolk que se pumpa sozinho. O Curse Catcher ele era sempre 1/1, ele ficava 2/2 com o Lord. Esse daqui pode ficar 3/3. Os Lords, que são as cartas mais icônicas do baralho, o Lord of Atlantis, 2 manas, 2/2. Os outros Merfolks ganham mais um e Island Walk, né? Se o oponente controlar uma ilha, suas criaturas com Island Walk não podem ser bloqueadas. Aqui, geralmente, eu uso um shortcut verbal de falar, né, suas criaturas, quando uma criatura entra, quando, na verdade, é quando entra sob seu controle. No caso do Lord of Atlantis, ele é uma carta tão antiga que ele dá mais um para todos os outros Merfolks, inclusive dos seus oponentes. Então, é uma carta bem difícil de ser jogada no Mirror, porque ela pumpa as criaturas do oponente, e se o oponente fizer um Lord of Atlantis, as suas criaturas do tipo Merfolk têm mais um, inclusive seus Mutavaults. Né? Isso é engraçado, porque existem outros decks com Mutavault no Modern. Se você faz um Lord of Atlantis, o Mutavault do seu oponente pumpa. É importante lembrar, isso é mais responsabilidade do jogador de Merfolk, porque se você não lembrar o seu oponente no torneio que o Mutavault dele está sendo pumpado, pode ter problemas com juízes. Como a carta é sua, é bom você lembrar. O Mestre do Tridente Perolado faz a exata mesma coisa, só que só para suas criaturas, né? O famoso Magic Nutella. E a parte boa disso é, você tem 8 efeitos com nomes diferentes, né? Você só pode usar 4 cartas da mesma no Magic. Então você tem 8 efeitos idênticos no seu deck, né? Que contornam Surgical Extraction, ou simplesmente para ter mais no baralho, né? Meddling Mage, talvez. Isso é muito bom, até porque não é apenas a Island Walk, né? É um pump. Nas criaturas com habilidade, temos Silvergill Adept, 2 manas, 2/1. Como custo adicional para jogar ela, você tem que pagar 3 manas ou revelar um Merfolk. Então, ou você revela um Merfolk da sua mão, ou você paga 5 para fazer ela. É no cast, tá? Se o oponente der um mana leak, você tem que ter pago o 3 a mais antes, né? Quando entra em jogo, você dá um draw. Muito bom. Como eu disse com o hub ali, você geralmente vai ter um Merfolk na mão, dá um draw, né? Continua pressionando. E há uma coisa que muita gente esquece, é que ela tem o custo adicional apenas no cast. Como o Aether Vial não é cast, né? Você não está castando de graça, você está colocando na mesa vindo da sua mão. A Silvergill você não é obrigado a revelar o Merfolk quando você coloca pelo Vial. Então, mesmo que você não queira revelar, aliás, você não precisa, né? Se você quiser revelar a sua mão inteira para o seu oponente, você pode. Pelas regras, você pode. Mas você pode colocar uma adepta na mesa sem revelar Merfolk. Ou caso mesmo você não tenha, né? Você tá no mid, late game, compra uma adepta, não tem mais cartas na mão, faz o adepta no Vial. Maravilhoso. 4 Harbingers of the Tides, quando foi lançada era uma carta, né, surreal para o Merfolk. 2 manas, 2/2. Você pode castar ele como flash se você pagar 2 a mais. Então ele custa 4 a mais para ser castado como flash. Mesma dica do Silvergill. Pelo Vial ele não é castado, então na curva 2 do Vial o Harbinger entra de graça. Quando ele entra em jogo, você pode voltar uma criatura virada que o seu oponente controla para a mão do seu dono. Isso é legal, né? Aquele ataque que o oponente acha que vai levar a partida, você consegue colocar o Harbinger, dar um bounce numa criatura e ainda dar um block.
Antigamente o deck jogava com o Merfolk que virava outras criaturas, então você poderia virar a criatura com o Mirror Ridge Array e com o Harbinger dar o bounce naquela própria criatura. Mas isso geralmente não é um problema. Se não for um Erracult batendo, geralmente virar simplesmente dar o bounce não é ruim. E, novamente, 2 manas 2/2. Quando você precisar, bate 2 na cara. E isso revolucionou o deck, né? Porque deu um ar a mais que o deck não tinha, que era interagir de maneira significativa contra criaturas, principalmente criaturas que combam, que é Merfolk Trickster. 2 manas 2/2, flash naturalmente. Quando entra em jogo, você vira a criatura alvo, que um oponente controla, e ela perde todas as habilidades até o fim do turno. Então, o Tarmogoyf fica 0/1. Você tem que tomar cuidado porque você não pode responder habilidades de manutenção, né? Por exemplo, Confidente Sombrio, que na manutenção o jogador revela do topo. Você não pode responder isso dando Merfolk Trickster porque a habilidade já foi para pilha. Mas é muito bom, você consegue tirar criaturas no ataque, no bloque, algumas habilidades, né? Por exemplo, isso já aconteceu bastante comigo. Você tem uma Stoneforge Mystic, você usa uma mana para fazer alguma coisa, estoura uma Fetch para ativar a Stoneforge, o oponente dá o Merfolk Trickster, você não vai ter naquele momento 2 manas para ativar a Stoneforge, e ele vai perder um turno inteiro nisso. A Merfolk Trickster é ótima nesse ponto. Como eu disse, contra a Valakut também ela não impede o Titã de trigar, mas vai impedir o Titã de atacar. É uma carta que ganha muito tempo. E o motivo de jogar com branco, o Marinheiro. Ele é 2 manas 2/2, ele é um Changeling, assim como o Mutavault, ele é de todos os tipos de criatura em todos os tempos, né? Na sua mão, na mesa, no deck, no cemitério, todas as cartas que se importam com isso. Busca um Merfolk no deck, pode pegar o Mariner. Pega na mão, no cemitério, tudo bem. Ele sempre será de todos os tipos de criatura. E toda vez que você ou uma permanente que você controla forem alvos de uma mágica ou habilidade de um oponente, anule aquela mágica ou habilidade a menos que o controlador pague 1. Então ele é um Force Spike para mágicas e habilidades, que é o que geralmente atrapalha esse deck, né? Você tá batendo e o cara faz comando de Colagan, né? Quebra aqui não sei o que, consegue fazer um Snapcaster e mais um Removal por 3 manas. O Mariner faz tudo isso enquanto ele ainda atrapalha Triggers de Valakut, Burns. Isso atrapalha muito a vida do oponente. É o real motivo de jogar com o branco. É a carta que muda o jogo completamente para o Merfolk. E já que já falamos das criaturas, vamos falar sobre as não criaturas. Dismember, uma mana, entre aspas, né? -5/-5, custa mana Phyrexiana. Cada mana Phyrexiana pode ser paga por uma daquela cor, no caso essa é preta, uma mana preta ou 2 de vida, então essa carta nesse deck sempre será uma mana 4 de vida, a menos que o oponente tenha um Urborg, dá -5/-5 para criatura alvo. O deck poderia piorar a base de mana, usar PF, bounces, né? Mas o Dismember lida de uma vez, e é o que você precisa. O deck, por mais que ele seja a tempo e consiga bater, é preferível você tomar 4, aliás, para dar um Dismember e matar um Tarmogoyf para sempre, do que você dar um Vapor Snag, o oponente perde 1, mas ele vai refazer o Tarmogoyf se você não tiver imbloqueável, o problema continua igual. 3 Force of Negation, o deck já jogou com Remand, Spell Pierce, Mana Leak, Comando Críptico bem no começo do formato, e Deprive. A Force of Negation é tudo que o deck precisa, já que criaturas não são um problema geralmente. A Force of Negation pode ser jogada gratuitamente enquanto for o turno do oponente e anula a mágica de não criatura. E se essa mágica for anulada, exilia. Então ela é ótima, né? Contra Dread, contra Controls em geral, anula tudo que é relevante menos o Veredito Supremo. E você não precisa deixar mana de pé. Esse era o problema. O Deprive é uma carta muito boa, né? Que é 2 manas, anula a mágica alvo, como custo adicional você tem que voltar um terreno para sua mão. Voltar o terreno não é tão problemático, só que deixar 2 de pé é muito difícil. Porque você não quer dar um Deprive no Tarmogoyf. Assim, se puder
tudo bem, mas você não quer deixar um Deprive de pé para dar no Tarmogoyf. A Force of Negation você jamais dará no Tarmogoyf, mas pelo menos você consegue dar num Jace, num Teferinho, sem se tapar. E por 3 manas, que é um custo bem ok para você dar esse efeito, principalmente com Aether Vial, você anula como Hardcast. E Spreading Seas. 2 manas, é um encantamento aura. Você encanta um terreno, qualquer terreno, pode ser seu do oponente. Quando o Spreading Seas entra em jogo, dá um draw. Então aqui nós temos 10 cartas que dão draw no main deck, né? O Biomancer, o Adepto e Spreading Seas. E um terreno encantado é uma ilha. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele perde todos os outros tipos, né? Ah, encantei uma Stomping Ground. Não é uma Triland. É apenas uma ilha, ele só gera azul e por ser uma ilha, os seus 8 efeitos de Lorde dão imbloqueável para suas criaturas. Então ele é uma mana denial, né? Aquele oponente que quer fazer a Liliana no terceiro turno, você dá Spreading Seas, ele perdeu a segunda preta, agora suas criaturas são imbloqueáveis, né? Nos terrenos do Tron, porque o Tron se importa com nomes, com tipos e não nomes, então você quebra o Tron, o oponente vai precisar de mais um turno para fazer alguma coisa, até lá você pode achar a Fon ou matar. Né? Spreading Seas é uma carta maravilhosa, sem ela eu duvido que o deck existiria. No Legacy o deck não usa Spreading Seas porque grande parte dos baralhos são azuis. Já no Modern, que temos muitos decks não azuis, o Spreading Seas é extremamente necessário e, como eu disse, não é apenas o imbloqueável, é um imbloqueável que dá draw que pode atrapalhar o oponente. Quem nunca tomou 2 Spreading Seas de um Merfolk e nunca mais conseguiu jogar Magic, né? Os jundeiros estão aí de prova para dizer que é realmente relevante. E agora vamos falar sobre o side. Bem, eu geralmente vou pelo custo de mana convertido, mas vamos começar falando do Lurrus, né? Um dos motivos para jogar com branco no deck. Para você usar ele como Companion, você tem que ter apenas cartas de permanentes de custo convertido 2 ou menos. Então, o deck, sem mudar praticamente nada, né? Você não pode jogar com Mirror Rage Ray, nem com Master of Waves, mas a base boa do deck tá aqui. Todas as cartas de permanente custo 2 ou menos, e as spells o Lurrus não se importa. Se você quiser jogar com uma spell de custo 22, não tem problema. Ele só se importa com permanentes. E aqui ele serve para muitas coisas, né? Ele é um lifelinker, que eu sempre falo, ele pode bater, mas ele consegue castar suas criaturas do grave. Um dos motivos que o deck acaba perdendo é, no meio do combate, o oponente mata o seu Lorde, bloca, você perdeu 2 criaturas, o jogo começa a ficar difícil. O Lurrus vai fazer com que o seu Lorde esteja sempre na mesa. Além de, claro, né, você pode... Tem os pequenos tricks, né? Você pode suicidar suas criaturas com habilidade de quando entra em jogo, né? O Biomancer, que pode ativar o Adapt, o Trickster, o Harbinger ou o Adepto. Você fica batendo com eles. Se o oponente não blocar, ele vai tomar o dano. Se ele blocar, a criatura sua provavelmente vai morrer. E aí você pode recastar com o Lurrus e refazer o efeito, né? Isso é muito bom com o Adepta e o Biomancer. Lembrando que o Lurrus caça do Grave, então nesse caso você tem que revelar a carta ou pagar a mais da Adepta. E como eu disse, o Lurrus, agora que a regra do Companion é colocar na mão, você paga 3 como feitiço, coloca ele na sua mão, você pode colocar no Vial, mesmo que você nunca ache a segunda branca, né? A primeira branca não é difícil de encontrar, são 7 fontes, mais as cavernas, se você nomear gato ou pesadelo, mas com o Vial você não precisa se preocupar, né? Tomou Blood Moon, tomou Armageddon, não se importa, o Lurrus vai entrar. E ele tá aqui, o deck foi, entre todas as aspas possíveis, desconfigurado justamente para isso. Temos as Relíquias de Progenitus, esse deck aqui ele prefere dar o draw do que ser ultra rápido com os hates, né? Como eu já disse com alguns outros decks que usam Tormod Script, por exemplo. A Relíquia é um pouquinho melhor porque alguns decks de cemitério você consegue ganhar deles apenas cutucando, né? Uro, por exemplo, esse deck consegue lidar com decks de Uro apenas cutucando o cemitério e você consegue dar um draw quando sacrifica. 3 Tidebinder Mage, ele é 2 manas, 2/2, quando entra em jogo você vira a criatura verde ou vermelha que o oponente controla e ela não desvira enquanto o Tidebinder estiver em campo. Ele é um tapperzinho, é uma criatura,
É uma criatura a mais que o oponente vai ter que matar, né? Perfeito contra Tarmogoyfs, Titãs, Dríades, Birds. É muito bom quando você tá no play, né? E faz, por exemplo, Mana Biomancer, o oponente faz Mana Nubble, você dá um Tidebinder na Nubble. É um tempo play muito forte, porque você não tá só matando um Dork, você tá matando o Dork fazendo pressão. E pode lidar também com o Mono Red Prowess, que tá muito comum. A quarta Spreading Seas no side, tem um número ok de decks azuis no formato agora, né? Bunt, Reclamation, Puro W. Então não é sempre que você vai precisar daquele LDzinho, né? Tirar a fonte do cara para transformar em ilha. Então você deixa no side para os Valakuts Trons da vida, né? Amuleto. Muito bom. Quando tá lá, se precisar, você sobe. 2 Mana Leak não é um counter nada comum de ser usado no side, né? Você geralmente vai ver Negates, Dovin's Veto e Aether Gusts, porém, esse deck ele não tem problemas direcionados contra nada, né? Ele tem pequenos problemas contra tudo. Então você prefere usar o Mana Leak, que é um counter que pode pegar o Mono Red, o Jund, um Mono Black se aparecer, do que você usar um Aether Gust e aí você enfrenta um deck que não tenha verde ou vermelho e ele não vai servir, né? Além do fato de que o Mana Leak também serve contra o W. O W é um ótimo exemplo onde o Aether Gust não serviria para nada. O Mana Leak pega qualquer coisa, pega Paths, né? Pega Fatal Push onde o Aether Gust não pegaria. Verdade Reverberante, 2 manas, volta permanente não terreno. E todas com o mesmo nome para a mão dos seus donos. Então é ótimo para matar ficha, tirar permanentes problemáticas dos seus oponentes, né? Combos de criatura, como o Devoted Devastation, você pode dar Echoing Truth. E também, em algumas situações, você pode salvar suas próprias cartas. Né? Ah, você tem 2 Lords. O oponente vai matar um, você pode dar, ou dar uma cólera, né? Você dá Echoing Truth. Ou, mesmo que seja um Unsummon, né? De 2 manas, você pode voltar uma coisa sua para reutilizar. É muito bom, é uma carta que é usada desde que ela foi lançada. A quarta Force of Negation, quando você precisar, né? Obviamente, né? Da mesma forma que Spreading Seas, tem partida que você não quer Spreading Seas e você não vai querer Force of Negation contra um Elfos, né? Então você não vai querer nenhuma, mas em compensação contra um Burn, contra um UW, você vai querer 4. E aí você sobe a faltante. E por último, Cálice do Vácuo. Esse deck usa o cálice diferente da maioria dos decks de cálice do formato. Né? Já que os decks de cálice são decks mais lock, né? Como o Eldratron, como o Mono Red Prison. Esse deck aqui ele vai usar o cálice ou para impedir de perder o jogo, né, onde alguns decks usam o cálice para ganhar, o cálice ganhar o jogo. Ele aqui vai subir contra um Storm, subiria contra o Affinity na época que o deck era relevante. Mas ele também é muito bom contra Shadow, ele é bom contra Prowess e ele é bom contra decks de removal barato, porque por 2 manas você faz cálice para 1. Temos apenas 7 drop 1s no baralho, você pode até tirar alguns se você quiser subir o cálice. E o cálice vai impedir o oponente de matar suas criaturas, mesmo que não seja tão eficiente como né, cálice para 1 no Legacy. No Modern, o cálice para 1 ainda pode travar os paths, raios, fatal pushes do adversário, e aí, mesmo que ele faça Snapcaster, essas coisas, não tem problema. O importante é não tomar removal. E os cálices estão aí para facilitar nessa situação. Você pode subir até contra Tron, e querendo ou não, o Tron tem muito drop 1. As cartas que cobrem a curva dele são drop 1. Você pode subir, já subi muito cálice contra Tron de diversos decks e funcionou. Então é uma estratégia muito boa que é versátil. E como eu sempre digo, versatilidade é o nome do jogo. Esse foi o Merfolk W, né, pilotado pelo Miss Trigger lá no mall. Espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam. Semana que vem tem mais vídeo e até a próxima, galera.